verdade, da elite gaúcha, né? Ele começa com um questionamento dos estanceiros frente ao Império Brasileiro. O nosso principal produto de economia interna e de exportação é o charque. Para tu teres uma ideia, o charque uruguaio, que também era consumido no Brasil, ele tinha um imposto de aproximadamente 5%. O charque gaúcho, portanto brasileiro, ele tinha um imposto de 25%. Algumas lideranças, principalmente Bento Gonçalves, né, que era um grande proprietário de terras, se revoltasse contra o governo imperial, o governo central. A ideia inicial era uma negociação, era achar um caminho que fosse possível, mas na medida em que o império tornou-se irredutível quanto a isso, a revolta acabou acontecendo. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O tradicionalismo gaúcho, ele é um movimento social de cunho popular. 8 estudantes do Colégio Júlio de Castilhos fizeram a primeira ronda gaúcha, que é o que hoje nós conhecemos como Semana Farroupilha. Foi um ato de rebeldia para a época em que bandeiras e hinos estaduais não eram permitidos, em que a cultura americana era muito forte dentro da sociedade brasileira, e eles deram um grito de rebeldia para que eles pudessem, na cidade, voltar a preservar, sem vergonha, aqueles autênticos motivos regionais. Hoje o movimento tradicionalista gaúcho ele vive uma espécie de transição. A gente vem mudando vários princípios que foram se formando durante o tempo. Ela não foi uma revolta popular, né? Ela não foi uma revolta, e aqui é um espinho na cultura gaúcha, né? Ela não foi uma revolta preocupada com a abolição, embora nós temos a figura dos lanceiros negros, que é uma questão muito triste, né? Um episódio muito triste na Revolução Farroupilha, e a gente costuma dizer, né, que é uma revolução que a gente perdeu na medida em que nós nos rendemos, nós gaúchos no caso, né? E a gente comemora todo 20 de setembro, uma derrota. O primeiro CTG é o CTG 35 em Porto Alegre, né? Ele leva esse nome em homenagem ao ano que começou a Revolução Farroupilha. Ele tem algumas figuras exponenciais bastante importantes, né? Recentemente falecido o Antônio Augusto Fagundes, que era apresentador do Galpão Crioulo, né? E principalmente o João Carlos Paixão Cortes, né? Que é o nosso laçador ali próximo do aeroporto. Eles vêm do interior do Rio Grande do Sul estudar em Porto Alegre, e eles precisavam, de certa forma, organizar essa cultura. Eles fazem regras, fazem uma constituição de como é que deve ser essa cultura. Eu acredito que nós estamos aqui para fazer história, para dar uma continuidade a uma história já iniciada, mas também para colocar em ação os nossos atos, os nossos projetos e fazer com que o jovem tenha voz dentro da sociedade, dentro do movimento tradicionalista gaúcho. Então a gente, além de fazer o tradicionalismo, a gente faz uma sociedade melhor para o futuro. Isso que a gente prioriza também. Na nossa carta de princípios, então, que dita os objetivos do movimento, no seu item 1, então, ela diz que devemos auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais e na construção do bem coletivo. Existem inúmeras brincadeiras e também inúmeros brinquedos que as crianças conhecem dentro de uma entidade tradicionalista. Cinco Marias, o bilboquê, a bolita, a boneca de pano, sapato, pular elástico. Hoje, para você entrar no CTG, você tem que estar pilchado, tem regras. Isso não é ruim, né? A gente vive numa sociedade que muitas vezes tenta desvirtuar as regras. Dentro de um CTG, toda criança ela tem uma hierarquia, né? Então toda criança tem que aprender a respeitar as pessoas mais velhas, as que são mais experientes no assunto, que sabem mais que ela. O luxo, querência amada, planície, serra, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. A gente não pode esquecer que essa cultura ela é muito alicerçada numa questão patriarcal. Você esquece muitas vezes da figura do negro, que foi tão importante. Você chama, por exemplo, Deus de patrão celeste, onde você chama a mulher de prenda.
prender um presente, portanto uma coisa. A mulher era mais uma acompanhante e que ajudava na culinária, ajudava para dançar e o par do CTG. Era mais restrito ao homem, ao peão e aos fazendeiros à época, né? E com o passar do tempo, depois, o próprio homem foi percebendo a importância da mulher, não só na parte da culinária, na parte da dança como par, mas sim na parte cultural, na contribuição, no resgate, no cuidado. A sociedade gaúcha evoluiu e essa mulher que sempre esteve presente na formação da sociedade, desde lá os nossos tempos de guerra, se nós voltarmos um pouco mais desde das tribos indígenas que habitavam o Rio Grande do Sul, em 47, quando o movimento tradicionalista gaúcho surgiu, apenas homens tiveram essa iniciativa e de repente eles viram a necessidade de poder congregar a família. E aí sim nós temos a mulher inserida no meio tradicionalista e ela que então recebeu essa designação de prenda, como o Paixão Cortes chamou, foi uma criação deles, inclusive o vestido de prenda, que não existia até então. As pessoas falam que a mulher é beleza, é carisma, mas principalmente o conhecimento e, digamos, também a postura. Hoje a gente fala da mulher empreendedora, né? No meio tradicionalista, muitas mulheres patroas, representantes das suas regiões, nas coordenadorias, e com essa questão também do empreendedorismo e da participação voluntária nas atividades, tanto quanto e algumas até mais que o homem. Hoje a mulher no tradicionalismo tem mais vez e voz às vezes do que o próprio homem. A gente vê isso até porque temos imensas coordenadoras, as prendas e os peões têm grande papel dentro do tradicionalismo, na própria diretoria do movimento, então tem uma presença da mulher. Nós temos hoje as lideranças do nosso movimento representadas por mulheres. A diretoria do MTG, que é composta por um presidente e 5 vice-presidentes, ela tem 2 vice-presidentes que são do sexo feminino. Assim como nós temos as 9 prendas do Rio Grande do Sul, esse grupo de 9 jovens, nós representamos o cargo máximo. Mas nós temos que lembrar que o estado do Rio Grande do Sul é dividido em 30 regiões tradicionalistas, cada região tem as suas prendas de faixas, assim como cada entidade também tem as suas representantes. Às vezes se confundem os dois, o gaúcho, o tropeiro, é a mesma coisa, mas assim, inicialmente, existe a formação do gaúcho, aquela formação que a gente chama de gaúcho, que é junto com o ser humano formado no Uruguai, na Argentina e um sul do Paraguai até, teria nessa formação junto com o Rio Grande do Sul. O tropeiro, por sua vez, também surge próximo dessa época, mas vindo de outros locais, vindos de São Paulo, de Laguna, né, do Paraná, até de Portugal, veio alguns tropeiros, um dos maiores tropeiros nossos veio direto de Portugal para cá, que é o Cristóvão Pereira de Abreu, que veio para cá, de Portugal, para justamente fazer essa condução toda e inaugurar o ciclo econômico do tropeirismo no Brasil. Então nós temos essas figuras humanas, né, que são diferenciadas. Claro que ao longo do tempo, esses paulistas foram se aquerenciando aqui, foram ficando, foram casando com gaúchas e esses filhos continuaram a lida de tropeiro e aí temos também gaúchos tropeiros. Em certo momento não, na formação inicial não, mas depois se fundiram. Hoje nós temos gaúchos tropeiros, tropeiros gaúchos. O tradicionalismo ele buscou durante muito tempo ser algo muito rígido, mas aos poucos ele vem se abrindo. Pois através das redes sociais, por exemplo, nós podemos exaltar os nossos autênticos costumes regionais, como por exemplo a campanha do Vem Pro Mate, que acontece nas redes sociais, para que nós possamos, através da tecnologia, exaltar a nossa cultura, fazer divulgação dos nossos eventos nas nossas entidades, regiões e até mesmo para conseguir fazer ações para ajudar entidades dentro da sociedade no qual estamos inseridos. Posso dizer que o que eu mais sinto dentro de um CTG é amor pelas tradições gaúchas e pelas pessoas também que me trouxeram para esse movimento tradicionalista gaúcho. Eu amo vir no CTG, eu adoro vir no CTG, eu me sinto feliz aqui dentro. Nós hoje somos uma vitrine dessa ideologia do movimento tradicionalista, militantes dessa ideologia, e nós estamos sim formando lideranças dentro do nosso meio.